Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês porque eu estou plantando as minhas phalaenopsis no meio do vaso. Seja vaso de barro, seja na garrafa PET, seja qualquer tipo de vaso, eu estou replantando no meio. O que eu quero dizer replantando no meio? Assim, gente, ó, no meio mesmo, tá vendo? De forma que a planta fica no meio do vaso. Olha a diferença dessa planta aqui, que eu plantei há mais tempo, olha lá, olha. O vaso tá vazio, tá vendo? E a planta já está pendente pra cá, olha. Tá vendo? Eu tenho bastante plantas que eu replantei assim, no início do meu cultivo. Eu replantei quase todos assim, porque há aquele risco de acumular água no miolinho, né? Então, eu replantava todos assim. Não replanto mais assim, replanto sempre no meio, como tá replantada essa aqui. Tem uma outra aqui que eu vou mostrar pra vocês, também replantei no meio. Essa aqui, tá vendo? Sempre mais pra dentro do vaso, porque as minhas plantas não tomam chuva. Então, não tem necessidade de eu estar replantando essas plantas tombadas, fora, na beirada do vaso. Essa aqui, por exemplo, ó, tá no meio certo, olha. No meio certinho da garrafa PET, tá vendo? Então a planta, ela fica sustentada. Essa aqui tá florida. Aliás, tá quase todas floridas aqui, com exceção das que eu cortei a haste, né? Então a planta, ela fica mais centrada no vaso. Assim, à medida que eu tô cultivando aqui, eu percebi que há uma sustentação melhor da planta. Principalmente quando a planta emite haste floral. Gente, a planta plantada na beirada, quando ela emite haste floral, ela tende a abalar a raiz, porque ela tá pendente para fora. Eu vou mostrar algumas que eu tenho aqui, que estão assim, e eu vou mostrar para vocês, e depois, em outro vídeo, eu vou falar para vocês o que eu vou fazer para resolver esse problema. Olha essa planta aqui, olha. Tá vendo? Essa planta aqui, ela tá totalmente abalada aqui, porque ela deu 3 hastes, e ela tá totalmente para fora do vaso, olha só. Ela caiu para fora do vaso, porque eu plantei ela daquela forma que todo mundo aconselha a gente plantar, tombadinha, né? E ela ficou assim. Então, meus cachepozinhos aqui de madeira, eu já procurei plantar no meio, tá vendo? Olha como que a planta, ela cresce para cima e não para os lados. Olha algumas que eu não plantei no meio, olha como que já fica lá, ó. O vaso já ficou lá vazio, olha lá. E aqui a planta já vem para fora do vaso, tá vendo? Então, quando essa planta der uma haste aqui, a tendência é que essa haste puxe para frente, pro lado que a planta tá pendendo. E isso vai fazer com que a planta, ela fique abalada no vaso. Causa isso, ó, ó. Tá vendo? Faz isso, ó. Amolecimento das folhas. Não é por causa da floração. Nesse caso aqui não é. Às vezes pode ser sim por causa da floração, tá, gente? Alguns casos sim, mas aqui não é. Aqui é porque a planta, ela ficou solta lá dentro do vaso. E a planta solta, ela murcha as folhas. Porque ela começa a secar as ponteiras de raiz. Então ela murcha as folhas. Então não estou mais replantando assim. Aqui eu tenho outro exemplo, olha. Da planta saindo para fora, olha. Tá vendo? Aqui, olha. A haste dessa planta aqui tá pesada, tá vendo? E a planta, olha como é que a planta fica abalada, ó. Você mexe na planta, você percebe que ela tá abalada. Mesmo que essa planta tenha muitas raízes, gente. E dentro aqui, dá pra ver, olha lá, tem bastante raiz ali dentro. Mesmo assim, a planta fica abalada por causa do peso da haste floral. Então, eu não planto mais. Eu tô plantando minhas plantas todas assim, olha. Dessa forma, bem no meio do cachepô. Eu tenho muita planta que tá com esse problema. Aqui tem outra, olha. Essa aqui, então, tá no estado crítico. Eu tenho uma no estado mais crítico ainda. Olha só o que aconteceu com essa aqui. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá totalmente bamba. E ela tá com uma haste enorme, ó. Tá vendo? Olha aí. A garrafa PET ficou lá. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? A garrafa PET ficou vazia. E a planta ficou aqui pela lateral, tá vendo? Caída aqui pro lado. Então, eu não planto mais assim, para não acontecer isso. Tá, gente? Tô dizendo eu. Aqui, ó, meus replantes estão ficando assim, ó, no meio, tá vendo? Alguns a gente não consegue colocar no meio totalmente,
mas eu tô procurando colocar o mais pra dentro do vaso possível. Eu vou mostrar uma planta pra vocês que eu vou ter que mexer nela. Aquela ali eu vou ter que mexer, né? Todas essas que tá bamba, não tem jeito, eu vou ter que mexer. E eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu vou mexer nessas plantas sem desplantar elas, pra não atrasar. Essa planta aqui, ela tem 7 anos que tá plantada. Eu plantei aqui na pedra brita, então não tem a menor necessidade de eu trocar esse substrato. Então como que eu vou fazer isso sem mexer nessa planta? Sem atrasar o desenvolvimento dela. Porque vocês sabem que quando a gente replanta uma planta, a gente atrasa o desenvolvimento dela. Ela leva um tempo para enraizar novamente, para se estabelecer naquele novo cultivo, naquele novo vaso que você vai dar para ela. E eu vou fazer um processo aqui com essas plantas sem mexer nelas, de uma forma que elas vão ficar bem e não vou precisar mexer na estrutura, no enraizamento, não vou precisar mexer nela, ela não vai sentir. Então eu tenho várias plantas que estão assim, olha aqui, ó, o vaso todo ali, as raízes e a planta aqui caindo, olha. Além de dar um aspecto que eu não gosto, gente, fica feio, tá vendo, olha? Com aspecto feio, olha a diferença de uma planta certinha dentro do vaso. Olha como que fica muito mais bonito. Agora, se vocês cultivam a planta de vocês na chuva, se não tem uma cobertura para proteger, gente, é aconselhável que vocês plantem tombadinho, tá? É aconselhável. As minhas eu não tenho necessidade de plantá-las tombadinhas, porque as minhas plantas elas não tomam chuva. Então minha rega, ela só é feita quando eu rego elas com mangueira. Eu rego de mangueira, tá, gente? Eu molho a folha tudo, eu molho tudo. Seca, o miolinho seca rápido, porque você tem que escolher um horário que você sabe que sua planta não vai passar a noite molhada, porque é à noite que os fungos atacam. Então eu sempre procuro regar as minhas aqui no horário que elas não passem a noite molhada. Dê tempo de secar o miolinho, tá? Porque eu não seco, gente. Não fico pondo paninho, não fico fazendo essas coisas, não. Eu sou uma pessoa meio sem paciência. Amo cultivar orquídeas, mas se for uma coisa assim, ficar secando esses miolinhos... Ah, gente, isso aqui não é cochonilha não, tá? Isso é pedacinho de isopor que voou aqui, parece cochonilha, né? Mas não é não. Eu tava mexendo com isopor ontem e voou aqui em alguns. Então, eu não tenho essa paciência de ficar secando. Eu gosto muito de cultivar as phalaenopsis. E todo mundo sabe que as phalaenopsis, elas exigem um pouco mais do cuidado da gente. E eu amo ver o desenvolvimento. Eu tô com essa menininha aqui, olha. Que eu quase perdi ela. E ela deu essa brotação nova. Então, tô cuidando dela com todo carinho aqui, olha. Não é que eu não tenha paciência de esperar a planta crescer. Mas algumas coisas eu não faço, tá? Ficar secando miolinho, essas coisas assim que as pessoas fazem, eu não faço, tá? Então, eu não tenho paciência também de ficar tirando a planta da chuva, correndo para dentro de casa, chove, vem sol, traz para fora. Então, eu cobri as minhas plantas cobertas assim com lona plástica, tá vendo? Eu já mostrei isso aqui. Muita gente pergunta, é coberto? É coberto, gente, não molha, tá? Não molha, porque já pensou, carregar esse monte de planta para dentro? Não tem como. Então, eu não preciso plantar as minhas plantas tombadas como eu plantava antes. Quando eu não tinha aquela experiência de cultivar, eu plantava tudo tombadinho. Como vocês estão vendo, a maioria dos meus vasos, principalmente os pets, que foi os primeiros que eu plantei, elas são tombadinhas. Todas elas são assim, ó. Olha só, a planta tá praticamente fora do vaso, né? A planta tá aqui, olha só. Aí todo o vaso tá aqui atrás, ó, vazio. Não tá vazio porque as raízes estão ali, né? Mas a planta, que é pesada, quando ela dá haste floral, como no caso dessa, tá com essa hastezinha aqui, olha. Ela desloca. Então ela abala muito. Então eu tô evitando fazer meus replantes. Eu tô falando isso, gente, porque uma inscrita perguntou por que você disse que não vai plantar mais tombada. Eu gostaria de saber por que você decidiu fazer isso. Então, eu tô explicando e depois eu vou mostrar como que eu vou resolver esse problema aqui, que eu tenho várias, tá? Algumas são mais críticas que as outras e eu vou ter que tomar providências, né? Quando a planta é plantada assim, olha aqui que bonitinho, olha. Essa aqui já tá no meio, gente, olha lá. Olha só. E olha como é que essa planta tá de haste, ó.
Ó, essa aqui é a haste dela. Lá tem a haste, botões ali ainda, olha. A planta tá super firme, tá vendo? A planta não se abala quando ela tá em pezinha. Mas é igual eu falei, gente. Se for cultivar na chuva, não pode. Tem que cultivar tombadinha. Porque senão junta muita água e aí realmente vai apodrecer o miolo. Mas eu tô replantando todos assim, ó. Essa aqui tá recém-plantada, por isso que ela tá com folhinha assim. Tá vendo? Tô replantando mais dentro do vaso possível. Mesmo quando o vaso é pequeno, olha só. Eu estou replantando mais dentro por esse motivo. Porque quando essa planta florir, ela vai ter mais segurança. Ela vai ficar mais firme no vaso. Então eu tô plantando assim. Então é por isso que eu estou plantando dessa forma. Porque a inscrita perguntou o que queria saber, né? Que eu falei que não ia plantar mais tombadinha. Então é por esse motivo, tá, querida? Essa planta aqui, por exemplo, olha, eu cortei a haste dela. As flores ainda estavam bonitas, mas eu vi que a planta estava sofrendo muito por causa que ela tá solta, tá vendo? A planta começa, e ela não tá murchando, ela tá firme. Essa planta, desde que eu comprei, ela é toda retorcida, olha que interessante. Olha essa folha aqui. Ela sempre foi assim. E esses marcados que vocês estão vendo aqui foi de um ataque de ácaro, mas há mais tempo, né? Já foi resolvido o problema. Essa aqui foi a que mais sofreu aqui no meu cultivo. E essa que ainda tá com essa floração aqui, mas que eu logo vou cortar, porque essa aqui tá tanto que a planta tá murchando, ó. Ó, tá vendo? Se eu deixar, eu acabo perdendo a planta. Então essa aqui eu vou ter que tomar providências a respeito dela. Então, se eu deixar, eu vou perder ela, olha. E ela é linda. Eu não posso perder essa planta, olha. Tá vendo? Então é por esse motivo, tá, querida? Que eu não vou mais plantar as minhas plantas na lateral do vaso. Como tá essa aqui, olha. Tá vendo? Na lateral. Eu tenho muitas plantadas na lateral, gente. Depois que eu percebi as florações, é que eu fui ver o tanto que isso é prejudicial para elas. Tá vendo? Quando ela tá mais no vaso, ela fica mais em pezinha. Olha, por exemplo, essa planta aqui, olha. Olha o erro que eu cometi aqui. Essa planta, ela tá acoplada. Ela estava plantada nessa madeirinha. Tá vendo? Nessa madeirinha. Eu peguei a madeirinha e coloquei aqui. Olha como que a planta, ela ficou pendurada. Quando essa planta florir, qual que é a tendência? Ou a planta, né, a haste pesa bem aqui, ó. E a planta não sustenta. Isso aqui foi queimadura de sol, tá, gente? O sol bateu aqui numa fresta e queimou. Então, é mais seguro plantar a planta no meio. Isso não é uma regra, tá, gente? Eu tô falando pra vocês porque que eu vou plantar as minhas assim. Porque eu quero que as minhas fiquem assim, ó. As hastes ficam mais firmes e a planta não se abala. Gente, pra vocês terem uma ideia, essa planta aqui, ela nem tem substrato. É claro que ela tá presa com palito, tá vendo? É claro que ela tá presa aqui com palitos, como vocês estão vendo. Mas olha como que a planta tá firme, olha. A planta não se mexe, tá vendo? Então, é esses os benefícios de plantar ela mais em pezinho. Porque quando vem a haste, a planta não tomba. Então, eu espero que vocês tenham entendido o motivo pelo qual eu falei naquele vídeo que eu não plantaria mais as minhas plantas tombadinha no vaso. Então, o motivo é esse, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí seu joinha. Se inscreva aí no canal. Fala aí se isso já aconteceu com vocês. Se as plantas de vocês já fugiram assim do vaso. E como que vocês resolveram. Eu não quero replantar essa planta para não atrasar o desenvolvimento dela. Logo, logo essas plantas vão estar florindo novamente, né? Eu quero ver meu orquidário assim outra vez. Então, se eu ficar fazendo replante, não vai ter, tá, gente? Quando vocês ficam fazendo replante na planta de vocês, atrasa. Então, eu não quero atrasar as minhas plantas. Então, eu vou ter que tomar uma providência para que elas fiquem o mais firme possível no vaso, sem ter que fazer o replante. E eu vou mostrar isso em vídeo, tá bom? Então, se vocês já fizeram, deixa aí os comentários de vocês, como que vocês fizeram, como que vocês resolveram esse problema, se isso já aconteceram com vocês. Deixa aí, eu gosto de saber também o que acontece com vocês, como que vocês resolveram, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.